Boa noite a todos, os nossos votos de muita paz, nosso abraço fraterno e que possamos nós aproveitar essas reflexões de hoje. Então, o nosso tema, acho que podia apagar essa luz, né? Dá para apagar só essa? Acho que é de baixo. Isso. Todos veem bem? Então, esse trabalho, só para que a gente tenha um ponto de partida, no último ano, a 13ª URI, que é regional, que abrange toda a região de Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, Penha, Pissarras. Então, a Federação Espírita Catarinense é dividida em regionais. Nós tivemos um propósito no último ano, que foi trabalhar um tema dentro do Departamento da Família, ou seja, todas as casas espíritas vinculadas à FEC desenvolveram um trabalho dentro de um livro, que é um livro psicografado por Divaldo Franco, inspirado pela mentora Joana de Ângeles. O tema do livro é Constelação Familiar. Então, nós fizemos na Casa de Jesus 5 encontros, ou melhor, 6 encontros, onde a obra foi estudada pela família. Então, foi um encontro que acontecia uma vez por mês, onde as famílias puderam ter a oportunidade de participar para refletir sobre essa questão, porque a família é um lugar onde nós temos os nossos maiores desafios, não é em outro lugar. Então, esse livro vai falar disso. Então, e a mim coube falar de 3 capítulos, que nós vamos procurar fazer um resumo hoje aqui. Esses capítulos vão falar da mediunidade dentro da família, da orientação religiosa e do evangelho no lar, tendo isso como ferramentas, tanto a orientação religiosa quanto o evangelho no lar, como ferramentas que vão possibilitar mais harmonia dentro dessas famílias. Juntos? Então, a benfeitora espiritual vai falar, acho que vai passar ali, né? Aqui dentro. Então, ela vai trazer uma definição já de mediunidade aqui. Então, a Joana de Ângeles vai dizer: no abençoado núcleo familiar, onde se encontram espíritos de diversos comportamentos, trabalhando em favor da retificação dos erros do passado e seguro direcionamento moral para o futuro. É compreensível que surjam discretos ou agressivos fenômenos mediúnicos, causadores de distúrbios dos relacionamentos afetivos. Então, a família é um lugar onde encontram-se pessoas iguais? Não. Pessoas diferentes, espíritos diversos, ela diz. Aonde tem diferença, nós vamos encontrar facilidades? Não. Então já começam por aí. Essas diferenças vão trazer para essa família alguns desafios. Para quê? Qual o objetivo maior desse encontro? Retificação. Essa retificação é um chamado para que nós nos tornemos pessoas melhores em relação a essas que eu convivo. Mas ela coloca um elemento importante. Será que todo mundo tem direcionamento moral dentro das suas famílias? Algumas, mas não todas. Mas aquelas que já têm uma família, por exemplo, pautada numa orientação religiosa, seja ela qual for, já vai estar implícito aqui um direcionamento moral. E esse direcionamento moral vai assegurar o quê? O futuro. Mas dentro desse processo, porque assim, se é um processo de retificação, se é um processo de encontro entre espíritos diversos, provavelmente vai acontecer um fenômeno mediúnico dentro desses lares. Ele pode ser discreto e pode ser muito agressivo. Discreto por quê? Quando Kardec vai falar sobre mediunidade no Livro dos Médiuns, que é uma das 5 obras básicas da codificação, ele vai dizer que todos nós somos mais ou menos médiuns, não é mais ou menos. Está dizendo que uns vão apresentar essa mediunidade de forma mais sucinta, de forma mais leve, mas outros vão apresentar isso de forma muito ostensiva e que no seu princípio
vai ocasionar o quê? Vai ocasionar alguns distúrbios, porque esse médium mais ostensivo, ele é mais vibrátil, ele é mais suscetível às influências desse meio. Porque é assim, é da fisiologia dessa pessoa comprometida. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Então a Joana vai dizer, ignorando-se quase que genericamente o que é a mediunidade, são ainda poucas as pessoas que estão esclarecidas em torno desse formoso recurso de que a divindade se utiliza para demonstrar a imortalidade da alma e favorecer o intercâmbio com os desencarnados. Então nós temos palavras importantes aqui. A maioria das pessoas conhece o que é a mediunidade? A gente não precisa ir muito longe. Se a gente chega por exemplo, no período da Idade Média, 500 anos atrás, só é pouco tempo, não é? O nosso país tem 500 anos. Há 500 anos, o que aconteciam com as pessoas que diziam que viam espíritos? Para onde elas iam? Para um altar? Todo mundo já sabe, né? Elas iam para as fogueiras. Eram consideradas pessoas heréticas, hereges, bruxos, feiticeiros. E isso é uma expressão da mediunidade. Mas ainda hoje muitas pessoas ignoram isso. Muitas pessoas negam até isso, porque a ignorância dá margem a qualquer pensamento. Se eu desconheço, eu posso pensar qualquer coisa a respeito daquilo que eu desconheço, e geralmente o palpite vai ser um palpite equivocado, errado. Então, mas a Joana diz que a mediunidade é lindo isso, é um formoso recurso. Tem pessoas que não têm mediunidade ostensiva e muitas vezes pedem isso, né? Ai, como eu queria psicografar, falar, né? Ser um médium de psicofonia, como eu queria ter o dom da cura, e não sabem essas pessoas que isso é um grande compromisso. Ninguém vem com uma mediunidade achando que vai ser um passeio na Disneylândia, porque não vai ser. Mas é um formoso recurso. É uma bênção se esse médium se estruturar adequadamente para vivenciar esse compromisso e a sua tarefa. Que vai, na verdade, demonstrar uma coisa muito importante. Por que essa mediunidade ela aparece? E todos os tempos e todas as eras da humanidade, elas são marcadas por grandes médiuns, porque os profetas eram o quê? Médiuns. Eram intermediários trazendo esse conhecimento da espiritualidade para que cada povo pudesse ter um acesso a essas informações, que são basicamente duas. Que é provar que a morte não existe, que nós somos espíritos imortais, e estabelecer o intercâmbio com os desencarnados. Mas vocês podem pensar, mas eu nunca vi ninguém morto que desencarnou. Mas eu garanto que a grande maioria já sonhou com alguém que desencarnou. Ou dentro dos lares nós vamos, muitas vezes, isso é de senso comum, os antigos falando, né, que as portas abriam, que escutavam vozes, que viam vultos, que têm sensações. Quem já não viu uma história dessa? Eu acho que isso é de senso comum, certo? É de senso comum. Todo mundo, dentro do próprio núcleo familiar, já ouviu alguma história assim. A gente sonha com as pessoas que desencarnaram, mas é sonho? Não há uma emancipação da alma quando o corpo adormece? Então nós vamos caminhando dentro dessas definições. Então, a Joana, ela vai trazer... Pode passar, Tânia. Aí tá bom. Volta um pouquinho, tira esse da infância. Então nós, pelas definições de Joana, recapitulando, nós vamos
compreender o quê? Que a mediunidade é um recurso que a divindade nos confere, para que dentro desse lar a gente também possa vivenciar um processo de retificação. Quando essa mediunidade for ostensiva, ela vai tornar as pessoas algumas vezes mais perturbadas, emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Essa eclosão de mediunidade, ela pode acontecer em várias etapas, tá? A faculdade irrompe em qualquer período da existência humana, não há uma idade determinada. Então, quando nós pensamos em Chico Xavier, por exemplo, eu trouxe a minha assistente hoje, tá? Muito obrigada, Maria. Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira. Essas duas criaturas viam os espíritos, isso é clarividência, é uma faculdade mediúnica, viam os espíritos desencarnados como nós nos vemos. Todo mundo está me vendo aqui? Então está todo mundo encarnado. Isso é um bom sinal. Porque quando a gente começa a ver as pessoas todas de branco, né, todas de preto, a gente tem que pensar se está aqui ou está lá. Mas enfim, nós nos vemos aqui, certo? Um clarividente vê os espíritos desencarnados como se visse o encarnado. Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira, aos 5 anos de idade, travavam diálogos com os espíritos. E não diálogos rasos de uma criança de 5 anos, mas de espíritos comprometidos como eram com essa faculdade mediúnica. Ivone do Amaral Pereira, o mentor espiritual dela, chamado Charles, ela o considerava mais pai do que o pai biológico. E o pai biológico estava muito chateado, porque também ele era um médium. As reuniões mediúnicas, àquela época, era comum acontecer dentro dos lares. Não havia um centro espírita como hoje a gente dispõe dessa estrutura. Então isso pode acontecer na infância. Mas toda criança, pode colocar a infância, toda criança, pode tirar a adolescência, deixa só a infância. Toda criança, isso também é de senso comum. As crianças vão dizer o quê? Brincar com um amigo imaginário. Às vezes o pai ou a mãe mostra uma foto de um desencarnado da família, o avô, a avó, o bisavô. Nossa, essa pessoa tem falado comigo, mamãe. Ele está ali agora sentado na mesa. Por que isso acontece na infância? É um espírito recém-chegado do plano espiritual. Ele está, uma criança até os 7 anos de idade. Esse espírito recém-reencarnado, ele tem muito mais relação com o plano espiritual do que com o plano físico. Porque esse processo da reencarnação, ele se fecha mais ou menos aos 7 anos de idade. E é na adolescência que esse espírito vai mostrar realmente quem é. Por isso que muitas vezes os pais se espantam quando os filhos chegam na adolescência, e muitas vezes eles dizem, nem parece que é meu filho. Mas não é mesmo, é um filho de Deus que por hora está sob a sua tutela. E na adolescência ele vai mostrar quem ele é. Então na infância, nós todos já tivemos experiências mediúnicas que vão se aplacando com o tempo. Mas se for realmente um compromisso, essa mediunidade ela vai passar por oscilações, pode se apresentar na adolescência por conta de toda a eclosão dos hormônios, isso também pode favorecer. Não é à toa que os adolescentes, todos nós já passamos por essa fase e nós nos perturbamos muito, não é? A adolescência é uma fase de muita perturbação. Isso pode acontecer. Muitas vezes nós vamos ter diagnósticos, graças a Deus que hoje dentro da medicina os problemas de ordem espiritual já estão dentro do Conselho Internacional de Medicina. Então hoje um psiquiatra bem informado, onde a pessoa recebe a medicação e essa medicação não faz efeito para aquele fim biológico, ele vai dizer talvez para essa pessoa, talvez o seu problema seja de ordem espiritual e mediúnica. E vai encaminhar essa pessoa para onde? Para um centro espírita e de preferência sério. Nós vamos falar sobre isso depois. Essa mediunidade pode surgir na maioridade? Pode.
Por exemplo, nós temos um precursor anterior a Allan Kardec, que chama o sueco Emanuel Swedenborg. Ele teve a eclosão da sua mediunidade aos 56 anos de idade. Então não fiquem muito confortáveis aí na cadeira, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Como eu vou lidar? Porque é uma reflexão importante. Como eu vou lidar se isso acontecer comigo? É isso que nós vamos tentar trabalhar um pouco mais dentro dessa palestra, ao ponto de esclarecer e confortar, e a forma pela qual a gente deve lidar com esse fenômeno maravilhoso. E na senectude, quem já não ouviu, por exemplo, a pessoa já está bem velhinha. Eu, por exemplo, acompanhei a minha mãe, e vejam só, nada é coincidência, né? Hoje fazem 4 anos que a minha mãe desencarnou. Com quem que eu sonhei essa noite? Não lembro. Veio me visitar, com certeza foi uma visita comum. Mas no processo de desencarnação dela, o que ela nos narrava? Ela viu os espíritos, ela não era espírita, era uma pessoa extremamente católica, dedicada à sua fé, extremamente bondosa, uma pessoa íntegra. E lógico, nesse processo final da vida, como o espírito ele já vai afrouxando esses liames que lhe prendem no corpo físico, porque isso aqui parece um escafandro mesmo, o corpo físico é algo pesado, na velhice a gente vai se desvencilhando. E é natural que a gente comece a penetrar com mais clareza a dimensão espiritual, que é onde? É lá? Não. Essas dimensões, elas se intercomunicam. Isso a física vai esclarecendo cada vez mais para nós. São dimensões paralelas. Então eu estou na velhice, me preparando para dar aquele até breve para a vida física, porque logo virá uma outra encarnação. E eu vou ver quem? Depende de como eu vivi. A gente pode ver espíritos maravilhosos, como eu brinquei há pouco. Se a gente vê pessoas de branco, está tudo ótimo. Se a gente começar a ver pessoas muito escuras, o que fizemos na vida? O que estamos fazendo agora para ter essa passagem de forma harmônica? Então nós vamos perceber que a mediunidade é um fenômeno natural, que faz parte de todos nós. Vamos ler a frase final. Produzindo, quando ostensiva, ruídos e inquietações. Quem já não se inquietou sem causa aparente? Quantas vezes nós nos inquietamos? Mas às vezes nós vamos para a rua, vamos em alguns lugares não muito adequados, voltamos para casa. E a gente esquece que espírito não fica lá fora quando a gente fecha a porta. O que fecha, ou melhor, o que produz essa proteção é a nossa conduta, é a forma como nós vivemos a nossa vida cotidianamente. E nós podemos compartilhar agora uma experiência pessoal muito engraçada que aconteceu em casa. Eu tenho 2 filhas hoje que já são maiores, mas na adolescência. Isso há uns 6, 7 anos atrás aproximadamente, nós tivemos uma experiência de um efeito físico. Muito embora eu já tenha vivido esses processos desde a infância também. Minha vida foi muito permeada por alguns fenômenos físicos. E eu não era espírita. Porque a mediunidade não tem a ver com a religião. Tem a ver com o compromisso desse espírito para consigo. E consequentemente para com aqueles ao seu redor. E as minhas filhas foram mexendo ali nos canais da TV e pararam num programa que é maravilhoso. Começa com a letra B. Ele incentiva tudo que é bom, né? A vaidade, a luxúria, a briga, a competição, que é o Big Brother. Esse é o fim do mundo, né? A gente pensar num programa que às vezes a gente abre a porta da nossa casa para entrar. E eu, como na tentativa de boa espírita, falei para as minhas filhas e argumentei. Eu digo, olha, o anjo da guarda não vai sentar do teu lado para assistir o Big Brother. Ou vocês acham que vai? O espírito de alta hierarquia vai sentar ao seu lado para compactuar disso? Sim ou não? Alguém tem dúvida? Então é bom que isso fique bem claro para todos nós. Eu argumentei, eu falei, olha, vocês estão abrindo um espaço para qualquer influência espiritual. E elas, como boas adolescentes, só falam de espírito, mãe, coisa mais chata.
quer troca? Tá bem. O espírito superior, ele sempre respeita o livre-arbítrio. E às vezes realmente a gente tem que criar um espaço dentro do nosso lar para respeitar a escolha do outro. Desde que isso não avance no desequilíbrio da família. Isso também é permeado por acordos e combinados. Falei, ok. Fui para o quarto. Pedi para Deus, olha, eu já fiz a minha parte, o Senhor viu. Abri o Evangelho, fiz uma oração, não deu 5 minutos. Tinha um copo em cima da mesa, isso é uma experiência real, tá? O copo se movimentava em cima da mesa de um lado para o outro e o gelo que tinha dentro ia para fora, ia para dentro. Elas vieram correndo para o meu quarto. Mãe, tem um espírito ali, tem um espírito ali. Vamos fazer o Evangelho, elas para mim. Falei, que bom. Quando nós fomos para a sala, nós registramos um espírito ali presente. Não que fosse mal, era um espírito bem calhão, um galhofeiro, de ordem mais baixa. E o que nós fizemos? Fizemos o Evangelho, fizemos uma prece, pedimos para que aquele espírito fosse acolhido. Percebam como é sutil isso. A gente fecha a porta da casa, mas se essa porta da nossa mente, do nosso coração, não está alinhado com um bom propósito, pode entrar qualquer um dentro de casa. É engraçado, a gente tem o ladrão, né? Deixa eu fechar bem para não entrar um ladrão, mas entra coisa muito pior. Se a gente não cuida da conduta. E daquele dia em diante, elas nunca mais assistiram esse programa. Allan Kardec diz que há o espírita pseudo, que precisa ver para crer. Mas a doutrina espírita é tão lógica, ela é tão convincente, tão maravilhosa, que quando você a compreende, ela não deixa margem a nenhuma dúvida. E eu sempre falo, quem deixou de ser espírita nunca foi. Porque se realmente mergulhar nas obras, mergulhar naquilo que é a doutrina espírita na sua essência, vai esclarecer todas as suas dúvidas. Isso não significa que nós vamos nos tratar plenamente dentro do centro, tá? A terapeutas, a médicos, a toda uma gama de profissionais que vão fazer uma tutela para aquilo que é a nossa necessidade. Então, isso é um fato que nós vivenciamos. Ou seja, mas mesmo assim, os espíritos superiores, muitas vezes, eles utilizam de irmãos menos esclarecidos para criar uma situação, para que aquela situação traga um esclarecimento, traga uma renovação de propósito, que foi o que aconteceu conosco nessa noite. Enfim, depois vou contar outro caso. Vamos seguindo? Então há um equívoco. Isso tudo são palavras de Joana de Ângeles, do livro Constelação Familiar. Tá? Tudo isso não é de minha autoria, porque se fosse, gente, vocês não iriam ficar sentados, certo? A gente está bem ancorado aqui. Sem conhecimento real da especificidade, essa palavra é bem importante a gente gravar. Pessoas precipitadas e imaginosas opinam e orientam de maneira equivocada quando não se referem à necessidade de bloqueá-la e anulá-la nas suas mais variadas expressões. Vamos voltar à situação da infância. A infância é uma época onde eu devo incentivar a mediunidade? De jeito nenhum. Porque isso pode causar desequilíbrios graves no psiquismo desse espírito que está num processo de formação da sua biologia. Esse corpo não está pronto. Não se incentiva a mediunidade em criança. Se considera e se orienta, certo? É específico, é diferente para cada um, não tem dois médios iguais. E isso é tão específico porque vai ao encontro da necessidade desse espírito de viver a sua experiência. Alguns vão dizer, Deus me livre de ser médium, e bloqueia mesmo. É muito sofrido, é muito complicado essa história de ser médium. Mas porque desconhece, porque não sabe, não estudou o que é, porque precisa estudar a mediunidade. Então, de maneira equivocada, eu vou palpitando daquilo que eu não sei, e isso realmente pode causar desequilíbrios, mas o outro extremo é bloquear, é não querer dar expressão, porque essa mediunidade você vai expressá-la de muitas maneiras. Pode passar.
Então, Joana vai falar da orientação. Só um minutinho, amado. Então, especialmente falando das crianças, né? Oferecer-lhes segurança afetiva, dialogando com naturalidade, explicando que se trata de espíritos, seres que viveram na Terra. Qual é a diferença entre eu, que estou aqui encarnada, e o espírito que está aqui ao meu lado? Ou aqui na frente, ou ao seu lado? A única diferença é uma só. Ele só não está vestido de um corpo, mas ele é tão igual quanto a mim. Só que eu sou um espírito que estou numa roupa, estou encarnado. E isso tem que ser falado naturalmente. Nós tivemos uma outra experiência com as minhas filhas muito pequenas, as mais velhas, estavam em torno dos 5, 6 anos, e elas estavam no banheiro, as duas sempre tinham a tomar banho juntas. Saíram correndo do banheiro. Mãe, tá cheio de gente no banheiro. E o pior é que estava junto. Muitas vezes o Chico Xavier falava que quando ele ia usar o toalete, ele pedia para os espíritos saírem do banheiro, para ele ficar sozinho. Nós temos uma ideia, né, que a gente fecha a porta. É bom a gente pensar muito sobre isso. Eu vou repetir, a gente fechou a porta e pronto. Paulo diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, realmente tinha alguns espíritos ali. Eram espíritos de crianças. Não eram adultos. E todos, não sei porquê, se apresentavam de pele escura, negros. E eu falei, não, elas são só crianças, vamos fazer uma oração. Talvez eles vieram para tomar banho junto, porque é uma hora tão boa. Mas está tudo bem. Oramos. Tratamos daquele episódio com naturalidade. Porque um lar que tem evangelho é um lar por onde às vezes a espiritualidade superior utiliza esses ambientes para fazer socorro a muita gente, a muito espírito desencarnado. Então é natural, pode passar o segundo aí. E isso é importante, pode já passar o próximo. Atender com naturalidade e participar. Veja, isso é um fator muito importante para nós que estamos dentro desse segmento espírita. Participar das atividades de evangelização do centro espírita. Então isso é uma atividade muito importante, porque quando nós recebemos um bebê nos braços, a gente olha para o bebê e pensa o quê? Quem é que é pai e mãe? O que você pensou? Como é o seu nome? Marcelo. Marcelo. O que você pensou quando você viu seu filho e sua filha? Uma alegria sem tamanho. Você olhou, você já sabia que ele era um espírito imortal? O que você imaginou? Quem é que está ali, né? Tipo assim, deve ser um espírito evoluído. Vai ser um mentor espiritual. A gente sempre pensa isso, a gente sempre pensa o melhor. A gente jamais imagina, quando está com um bebezinho no colo, a gente não pensa isso. Ele pode ser um alcoólatra em potencial. Ele pode ser um corrupto, um político corrupto em potencial, ou não? Ele pode ser uma pessoa violenta em potencial. Pode ser uma pessoa desvirtuada sexualmente em potencial. Eu não sei o que ele foi nas outras vidas. Por que ele está chegando num colo de alguém que já tem uma orientação moral? Vejam como é delicado e é estreito esse caminho por onde nós andamos. Então, se esse lar, se esses pais já têm estabelecido uma orientação religiosa, ele pode olhar para esse filho e pensar, puxa, além do evangelho no lar, eu já dei essa sugestão aí para a Kika várias vezes, vamos montar uma evangelização infantil nessa casa. Porque esses espíritos que têm essa propensão, porque estão reencarnando, todo mundo fala, aquela criança é índigo, é cristal. São espíritos muito inteligentes, mas pouco moralizados. São espíritos muitas vezes que estão na sua última oportunidade para reencarnar na Terra.
Então, que bênção é ter uma evangelização infantil, onde eu vou poder guiar, e mesmo se a casa não ofereça, vamos buscar casas que tenham evangelização infantil, que eu possa dar esse alimento, porque a gente muitas vezes pensa que é dar o melhor tênis, a melhor roupa, a melhor escola, mas não dá o mais importante, que é o alimento para o espírito. Porque sem isso, esse espírito ali, que pode ser um alcoólatra em potencial, vai ser. Porque ele ganha as coisas tão fácil. Ele tem tudo tão de mão beijada. Mas muitas vezes está faltando esse alimento para a alma. E nós estamos falando o quê? De mediunidade. Porque uma pessoa com dependência química, ela vive um processo mediúnico extremamente desequilibrado. Qualquer dependência. Então, a evangelização é um eixo dentro do centro espírita. Pode passar, Daniel, por favor. Não há pressa para que seja feito desenvolvimento mediúnico. Entendendo o desenvolvimento mediúnico como uma faculdade que o sujeito já possui e vai refiná-la ao longo do tempo. Eu não vou desenvolver nada que eu não tenha. Então, se eu vim para ser clarividente, que é raro, eu serei. Se eu vim com a condição de ser um médico, que não deixa de ser, um médium não deixa de ser também. Então, se eu vim com uma mediunidade de psicofonia, eu vou desenvolver lapidando essa qualidade, mas eu não vou desenvolver nada que eu não tenho. Não dá para forçar nada. Vai acontecer aquilo que eu vim com a predisposição. Porquanto estende-se por toda a existência, sempre necessitando de reflexão, de estudo, de vivência. Não dá para ser médium de ocasião. Não dá para ser médium sem ler e estudar o livro dos médiuns, todas as obras básicas. O nosso colega Carlos Campetti, ele diz: se você tira 15 minutos todo dia para ler um pedacinho das obras básicas, em um ano você lê assim. Se você tira 1 hora de estudo todo dia, você vai se versar nisso muito. Você vai ser um grande conhecedor do que é o Espiritismo. Se você participar de grupos de estudo, mais ainda. Mas a disciplina é pessoal. Então nós vamos estudar sempre, vidas e vidas, sempre, tá? Eu lamento se eu decepcionar alguém, não dá. Conhecimento tem um começo, segundo Sócrates, mas não tem fim. Nós vamos passar pela experiência, porque a experiência vai fazer o quê? Ela valida o quanto eu sei aquilo. Eu vou passar por uma situação difícil, por exemplo, agora eu vou narrar uma experiência. Eu estava na cozinha, fazendo almoço em casa. Era domingo, dia do Evangelho, é só uma coincidência. De repente eu sinto um homem enorme do meu lado, mais ou menos do tamanho do Eide, quase 1,90 m. Um espírito de um homem. E ele falou assim: eu daria tudo para comer essa comida. Então eu falei para ele: porque o diálogo é mental. Eu falei: meu irmão? Eu falei: nós estabelecemos um diálogo. Eu falei para ele: você sabe que você está desencarnado? Ele falou: sei, e eu sofro. Eu queria dar tudo para comer essa comida. Eu falei: mas se você respirar esse aroma, isso já vai te nutrir. E você sabia que você pode se preparar para uma próxima encarnação e comer coisa até melhor que isso? Porque hoje essa comida não está muito boa. Mas você pode se preparar. E eu fiz uma proposta ali. Eu falei: bem, hoje é o dia do Evangelho no lar. O culto que nós fazemos é um diálogo mental, certo? Porque o pensamento não precisa de ar para se propagar, ele precisa de fluido cósmico universal. E eu disse ao Espírito que ele ficasse ali desde que ele se comportasse. Senão ele não ficaria. E eu não registrei mais esse Espírito até a hora do Evangelho. Foi aquele momento só. E no momento do Evangelho, realmente, os benfeitores espirituais, a gente não tem ideia do que acontece no Evangelho. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E foi um Espírito que foi acolhido, foi orientado. Por quê? A mediunidade é algo... Vocês têm que
sei com essa palavra decorada, Daniela. Mediunidade é uma experiência natural. Natural. Allan Kardec diz isso no Livro dos Médiuns. Eu não tenho que ter medo de espírito, eu tenho que saber o que ele quer. Se eu tiver aquilo que ele precisa, ok. Se eu não tiver, eu faço uma prece, eu peço auxílio para o protetor espiritual. Não é simples? A gente não fica imaginando 1 milhão de coisas quando fala de espírito. A gente tem medo, até parece que a gente não é espírito, né? Mas enfim, vamos seguindo, tá? Pode passar essa lâmina. Aí chegamos num ponto importante. Só vou voltar. Então, quando nós assumimos essa tarefa da mediunidade, indica uma coisa, que nós somos espíritos muito devedores, tá? Isso não é um dom. Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, ela tem uma narrativa onde ela vai falar de 3 encarnações. São 3 livros, são 3 romances. E quando Charles ditou essa série de obras para ela, ditou de trás para frente para que ela não se identificasse. Veja que maravilhoso que é o processo do esquecimento. Tem gente que está louco para fazer regressão de memória, né? Mas como é bom a gente esquecer o que fez, para muitas vezes dispor nessa vida a condição ideal para resgatar algumas relações que ficaram perdidas ao longo do tempo. Então a Ivone veio com uma mediunidade provacional. A mediunidade dela era tão ostensiva quanto a do Chico. Eles trabalharam algumas vezes mediunicamente juntos. Só que eu lamento até que se fala pouco dessa pessoa maravilhosa que foi Ivone do Amaral Pereira. Ela escreveu Memórias de um Suicida e o Chico disse: vai precisar no mínimo 50 anos para que alguém escreva a obra melhor. E até agora ninguém escreveu nada, mas já passou mais de 50. Então a gente refletir um pouco na estatura dessa médium, que conseguiu, ao longo de todo o seu mediunato, transformar essa mediunidade em missão. De tanto que ela sublimou, de tanto que ela se doou dentro da sua tarefa, ao ponto de, no momento onde ela estava prestes a desencarnar, ela falou para a irmã: não me leva para o hospital que eu vou desencarnar. A irmã teimosa levou. Ela falou para o médico: não adianta me atender hoje, eu vou morrer. E não deu instantes, ela desencarnou. Para um espírito saber, imagine se eu soubesse, daqui a um dia eu vou morrer, eu ia ficar desesperado. Ou alguém ia ficar tranquilo. Porque a gente fica pensando nas coisas, né? Uma pessoa para dizer assim: eu vou desencarnar, significa que a consciência está tranquila, viveu plenamente a sua missão mediúnica. Agora, aonde que entra o Evangelho no lar nisso tudo? Onde que nós vamos linkar uma coisa com a outra? Como metodologia de educação familiar, o estudo do Evangelho de Jesus no lar constitui significativo recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o corpo. Não é uma mera prática, é uma metodologia de educação. Nós estamos falando de algo muito importante. Eu até falei para a Tânia, tem um papelzinho que orienta a fazer o Evangelho, porque talvez hoje aqui o que eu mais desejo é tocar o coração de vocês, que vocês saiam daqui tão animados para fazer esse Evangelho, que todo mundo comece a fazer esse Evangelho. Porque é um método de educação. De quem? De mim. E se tiver alguém fazendo comigo, também do outro. Constitui significativo recurso que contribui para o equilíbrio. Olha que coisa maravilhosa. Quando que nós nos equilibramos em conjunto na família? Quando a gente troca presente no aniversário? Na ceia de Natal? Aí lembra de Jesus, né? Às vezes nem lembra. Que ele é o aniversariante. Então é um momento onde, quando o Evangelho no lar acontece, nós abrimos as portas espirituais da nossa casa para receber quem? Os bons espíritos, os anjos guardiães de cada um, o mentor dessa família, espíritos simpáticos e amigos que vêm ao nosso encontro, porque eu estou criando uma condição especial para que isso aconteça. Vamos seguir.
Então é um método de educação da alma. Uma reunião semanal, quando se encontram todos os familiares para conversação edificante e salutar, saudável oportunidade para o bom desenvolvimento ético e moral, dirimindo incompreensões e solucionando. Ou seja, é um ótimo momento para nós refletirmos sobre as questões íntimas, sobre as nossas dificuldades de nos relacionarmos dentro de casa. Não é para apontar defeitos. Amar o próximo. O que eu vou falar? Eu vou falar das minhas dificuldades ali. Eu estou conseguindo amar o próximo? Eu estou conseguindo amar aquele parente que é uma pessoa difícil? Eu vou falar dos meus sentimentos. Falar de mim, do que eu sinto. E tendo nesse momento a oportunidade, muitas vezes, de ressignificar alguns sentimentos dentro desse núcleo familiar. Então é uma reunião semanal. Vamos pensar assim, um dia tem 24 horas. 24 vezes 7, quem é bom de matemática? Dá quanto? 150. Hã? 152, né? Vamos 152, tá? Falou a nossa professora de matemática. Das 152 horas que eu tenho na semana, eu vou escolher um dia e uma hora, sempre o mesmo dia, sempre a mesma hora, para dar o start nesse evangelho. Pergunto para vocês, quantas horas a gente passa no WhatsApp por dia? No Facebook? Se distraindo com qualquer outra bobagem. Não passa uma hora, rapidinho, aí a gente diz, eu não tenho tempo para estudar, gente, que coisa. Sou uma pessoa muito ocupada. Não tenho tempo para estudar, não consigo ler uma obra, mas fica na frente da televisão vendo um filme de violência, aí não tem sono. Começa a ler um livro, dá sono. Não é algo para a gente pensar? Eu acho hora para tudo. Quanto tempo demora para fazer o evangelho no lar? Quanto tempo? No máximo, estourando a boca do balão, 30 minutos. Quando o pessoal dialoga, quando é um grupo grande, dá 7, 8, 10 familiares. 15 minutos. 152 horas numa semana. O que significa 15 minutos? Nada. Mas é uma gota no deserto. É uma gota no deserto das nossas almas. É uma gota no deserto de uma alma sedenta de luz que somos todos nós. Para que a gente perceba a importância disso. Vamos passar. Para a gente se animar mais e sair daqui pensando, vou começar a fazer o evangelho. Então o que acontece nos dias de hoje? Escasseiam-se esses encontros no lar. É comum a gente reunir toda a família? Em face da presença da televisão, quantas pessoas almoçam com a televisão ligada? Não é um bom hábito isso. Não é nem bom comer na frente da TV. Imagina almoçar com a televisão no jornal que só passa tragédia. Quem é que está sentado no sofá enquanto eu estou na mesa almoçando? Qual é o espírito que está lá sentado ouvindo a tragédia? É o anjo da guarda? Não é. Incontável número de enfermidades procedem do desvio da mente de injunções penosas do pensamento. Ou seja, eu alimento a minha mente com o que eu vejo, com o que eu ouço. A gente está muito preocupado com a dieta, né? A gente vai fazer um detox na alma. Um ótimo detox para a alma é começar a fazer o evangelho. Nós vamos perder quilos de ingratidão, nós vamos perder quilos de impaciência, nós vamos ficar magrinhos, nós vamos ficar esbeltos do ponto de vista moral, porque a gente se preocupa muito com o exterior. Vamos seguir. Pode passar mais um, tá? A gente vai acelerar um pouquinho mais. Então eu coloco essa criança sozinha porque esse distanciamento dentro da família muitas vezes vai colaborar para um comportamento
de isolamento dentro do lar. As pessoas estão se distanciando, porque tem outros elementos dentro de casa. Eu tenho um professor que diz: preste atenção nas companhias. Nem sempre a televisão é uma boa companhia, nem sempre o celular é uma boa companhia. Mas às vezes eu estou me aliando ao celular, esqueço do filho, esqueço do cônjuge, esqueço do pai, esqueço da mãe. Então, pode dar um clique, porque há essa imagem dessa mãe de costas para a filha, para a gente pensar um pouco. Nós falamos anteriormente, às vezes o pai dá tudo, mas não dá uma boa orientação interna. Dá tudo do melhor, mas está totalmente de costas para outras necessidades que não são vistas dentro de casa. Às vezes o filho está pedindo: por favor, olhe para mim, não é me dê um celular de última geração. Por favor, preste atenção que eu estou precisando de limite. Tem um caso de um jovem que fazia de conta que ligava para casa. Os pais não davam limite para esse jovem, essa é uma história real. E o jovem fazia de conta, estava falando com os pais e dizia para os amigos: olha, eu não posso ir porque os meus pais não deixam. Depois, quando ele se distanciava, ele chorava, porque os pais nunca disseram para ele: você não pode ir a tal lugar. Esse é um extremo. A gente vai seguindo. Então, qual é o contraponto? Uma atividade espiritual inspirada no Evangelho de Jesus, muito mais saudável, redundará na reunião, porque facultará a renovação mental e emocional. Então, nós estamos falando de uma reunião semanal em casa, 15 minutos, das 152 horas, uma vez por semana, onde nós vamos falar de coisas elevadas, onde nós vamos atrair para o nosso lar uma vibração muito especial. Nós vamos conviver com energias que nós não estamos habituados nesse dia. Vamos seguir. Então, uma vivência rica de alegria é esse momento de aprendizagem na qual todos tomam parte, cada qual contribuindo com uma cota de si mesmo. Agora, a orientação. Depois, para aqueles que tiverem interesse, a Tânia vai dar esse papel de orientação para a gente começar a fazer o Evangelho. Então, como que eu faço esse Evangelho? Quem já faz o Evangelho no lar aqui, levanta a mão. Regularmente. Pode baixar a mão. Quem regularmente, toda semana, no mesmo horário, faz o Evangelho no lar? Pode levantar bem alto para eu ver aqui. Regularmente. Quem faz isso de vez em quando? Quando lembra, não é para ter vergonha. Quem nunca fez o Evangelho no lar? Quem nunca fez o Evangelho no lar? Nunca, nem sabe o que é. Ótimo, adoro. Vocês nunca mais vão esquecer de mim. Sabe aquela primeira lição? O primeiro professor a gente não esquece? Então, quem não faz isso, não vai esquecer nunca mais dessa baixinha de cabelo agora encaracolada, né, gente? Como a gente faz o Evangelho? Isso especificamente dentro da ótica espírita. Mas não precisa ser espírita para fazer isso. Nós arrumamos a mesa, como se a gente estivesse esperando convidados muito especiais. Dispõe os livros que serão consultados. Pode ser, nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ler anteriormente em qualquer livro de mensagem. Fazemos uma oração inicial. Como que eu formulo essa oração? Sempre agradecendo a Deus, pedindo o seu amparo, a sua proteção, pedindo para que os mentores espirituais se façam presentes, nos inspirando na leitura, nos inspirando nas reflexões, em voz alta. A água já foi colocada previamente, uma jarra, ou bota os copos correspondentes. Faz a leitura do texto, um trecho breve, você não vai ler um capítulo inteiro, às vezes é só um parágrafo. Pode abrir aleatoriamente o Evangelho, essas são fantásticas, porque geralmente cai na lata aquilo que nós precisamos, a lição para o dia ou da semana. Se houve um conflito, a lição é extremamente precisa.
Porque a espiritualidade já está ali naquele dia do Evangelho, muito tempo antes. Aí no final, lendo o texto, todos vão comentar: ah, eu entendi isso do texto, eu entendi aquilo, mas não é para dizer: ah, você não está praticando isso, não é hora para fazer isso, deixa isso para outro dia. Mas no dia do Evangelho, você vai falar do que eu sei desse texto, do que eu, mais do que sei, o que eu sinto a respeito disso. Eu estou colocando em prática? É difícil para mim? A fé transporta montanhas. Vou falar da fé que eu tenho. Posso dar algum exemplo de alguma coisa que aconteceu durante a semana que foi um teste para a minha fé? É super bacana fazer essa troca no Evangelho. É muito especial, um ouve o outro. Aí no final, finalizou esse pedacinho dessa troca. O outro pedacinho é fazer vibrações. O que é esse momento? Eu peço para os espíritos benfeitores limparem a casa, magnetizarem a água. Eu posso irradiar esse pensamento para um parente que está doente, posso mandar essa energia para os hospitais, para os asilos, os orfanatos, eu posso pedir paz para o mundo. Você vai em conjunto, porque Jesus diz: 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ele está ali de alguma forma. E encerra com esse sentimento grato por esse momento. Fazer sozinho. Vou chegar lá. Esse é o ponto. Eu tenho um casal de amigos de Belo Horizonte, que é a Sandra e Carlos, e eles falam assim: quando nós éramos jovens, nos casamos, já éramos espíritas, nós dois fazíamos o Evangelho, né? Vieram os meninos, menino no mineiro, na linguagem mineira, é menino e menina, é menino, criança. Vieram os meninos que ficavam embaixo da mesa brincando, quando a gente fazia o Evangelho. Cresceram os meninos, começaram a namorar, aí a mesa ficou cheia, né? Eram os filhos, os genros, as noras, depois os meninos foram casando. Saiu um, saiu outro, para estudar, ficamos só para os dois. Daqui a um tempo pode ficar um só. Mesmo que uma pessoa faça o Evangelho no lar, você está na mesa? Não, você pode ir para o seu quarto, colocar um copo de água, para não ferir ninguém também. A leitura pode ser uma voz amena, pode ser mental. Você faz uma reflexão sobre aquilo que você leu. Isso é o procedimento. Quantas pessoas fazem o Evangelho no lar com os bichos de estimação? E como os bichos se acalmam? Eu tenho 2 gatos e um cachorro. No começo são alvoroços, os bichos se agitam. Porque muitas vezes eles estão registrando também quem está chegando nessa casa. E depois, na medida que o Evangelho acontece, está todo mundo dormindo, os bichos, eu digo, certo? O que é? A atmosfera muda. Vamos seguir. Então não é a quantidade. Eu posso fazer sozinho. Eu mesmo fiz o Evangelho no meu lar muitos anos sozinha. Quantas vezes as meninas não estão, eu estou lá. Eu, a Maria, as voltas pequenas, o Jerônimo e a Chica, que são os gatos, e o Brana, o cachorrinho. Fazendo o Evangelho com vontade, porque eu sei o benefício que é isso. Então nesses momentos, olha que coisa maravilhosa. Que bom se a gente pudesse sentir isso, né? O benfeitor, essa energia de Jesus adentrando o nosso lar através dessa prática. Os espíritos nobres acercam-se da família, contribuindo com a sua inspiração, a ajuda específica para cada um, o intercâmbio de energias, porque nós também podemos estar doando alguma energia nesse momento, dispondo de maior facilidade para melhor guiar aqueles que dispõem de receber o concurso. Quem está predisposto naquele momento vai receber muito, é como vir uma palestra. Quem está predisposto para aquilo está recebendo muito. Porque a gente não vê, mas às vezes são miríades de energias caindo sobre nós, sanando as nossas dores, nos curando. Isso acontece em casa, às vezes a gente busca médium para cura espiritual, né? E nós esquecemos que nós temos um recurso maravilhoso, fácil.
Ah, a atmosfera do centro é diferente da minha casa. Porque não está fazendo evangelho, faz o evangelho para você. A gente pode fazer essa leitura diariamente antes de dormir, ao acordar. Já pediu o amparo do alto para não fazer muita besteira naquele dia. Pedir para que os Espíritos nos ajudem a pelo menos não falar mal da vida alheia só de manhã da segunda-feira. Já é um bom começo, né? Toda manhã de segunda-feira não falo mal de ninguém. Se for muito, a gente então tá bom, das 8 às 9. É um exercício. Veja. É num tom de brincadeira, mas é assim que as coisas começam. É uma gota atrás da outra que vai fazer um buraco na pedra. Não uma leitura de ocasião. Vamos seguir. Vamos seguir mais. Mais um pouco. Pode passar. Pode. Aí. Então vejamos, né? O Evangelho no Lar vai nos auxiliar na nossa transformação moral, porque ele vai ser uma orientação para a boa convivência dentro do lar e, consequentemente, onde? Em qualquer lugar que ele seja. Então, por isso que é um método pedagógico o Evangelho no Lar, porque nós vamos refletir sobre a nossa forma de viver, de conviver em qualquer lugar. Então eu sou tomado de mais compaixão, de amor, de caridade, de benevolência, porque eu vou refletir sobre isso no Evangelho. Quando Jesus é convidado a visitar uma família, só que ele precisa ser recebido. E aí, recebido, a felicidade entra nessa residência. Quando nós fazemos o Evangelho, a gente abre uma porta para que a felicidade entre. Mas eu posso voltar à tua questão, né? Mas sou eu o único que faço o Evangelho. Que ótimo. Porque todos que fazem parte desse lar vão se beneficiar. É um bem que você estende. E os Espíritos nos dizem, agora é para a gente se animar mais ainda, já pensar num planejamento de Evangelho. Uma casa que tem Evangelho no lar por 10 anos, todos os lares vizinhos se beneficiam. Com 20 anos, quarteirões se beneficiam com o Evangelho. Agora vamos imaginar que bomba atômica de amor nós temos aqui. Se todos nós começarmos hoje a sair daqui com um propósito, eu vou fazer o Evangelho no lar. Mas não se espantem que o dia que você escolher, desliga o telefone. Vai surgir o convite, vai vir a visita. Chama a visita. Chega qualquer pessoa hoje na minha casa, dia do Evangelho, eu digo, olha, eu vou fazer o Evangelho no lar. Se a pessoa não sabe o que é, eu explico o que você quer fazer. Os namorados das minhas filhas, que hoje já são mais velhas, eu explico e digo, vamos fazer o Evangelho. Nossa, eu não sabia que era desse jeito. Eu sou de outra religião, mas é parecida com a minha. Pois é, meu filho, é assim, não tem diferença. Então nós convidamos as pessoas. Nós temos isso como um compromisso com a espiritualidade, mas antes é um compromisso com a minha felicidade. Alguém aqui não quer ser feliz? Todos queremos ser felizes. Porque a felicidade é uma condição natural do espírito que somos. A gente esquece disso. Aí a gente vai adiantar, vai passar pela orientação religiosa, para a gente já chegar no final. A palestra hoje é um pouquinho mais extensa, porque ela foi feita em forma de seminário. Eu falei durante 3 horas. Então eu estou compactando em uma. Pode passar. Pode passar? Você pode ir. Tá, volta aqui. Essa. Qualquer criatura que tenha orientação religiosa já é um privilegiado. Independente da sua religião. E eu falo dessas religiões que nos orientam para a prática do bem. Isso já muda a condição de uma casa, de um lar. Qual é o melhor lugar do mundo? Hã? É mesmo? Todo mundo tem essa certeza?
Porque é isso mesmo. Agora nós vamos lá para a última lâmina. Para a última. Aí, e agora dá o clique final para mim. O melhor lugar do mundo é um... Qual é o melhor lugar do mundo? Lá. Muito bem, muitas pessoas falam que é a... Mas nem sempre a casa é um lar. Tem muitas famílias que só tem casa, mas não tem lar. O que é um lar? É um lugar que tem uma... O que realmente constitui uma família? Uma família é um lugar onde tem... Todo mundo sabe, eu vou embora, cara. Independente de como seja a família, pode ser eu e meu animal de estimação, podem ser duas pessoas iguais, com filhos. Pode ser uma mãe criando os filhos sozinho, pode ser o pai e a mãe e os filhos, pode ser avós criando os netos, mas uma família é um lugar que tem amor. Independente de como seja essa família, uma família é um lugar que tem amor. E nós temos que ter a certeza que o melhor lugar do mundo é o meu lar. E se eu quero que esse lar fique melhor ainda, eu vou fazer um evangelho. Muito obrigada a todos.